início do livro, que eu creio vai abençoar muito, muito, muito a sua vida. Eu estou com o meu coração aberto aqui hoje para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estou com o meu coração junto com você, aberto aqui nessa noite para receber o conselho, a direção do Espírito Santo. Eu estou aqui com o meu coração, assim como você, em chamas, apaixonado, sedento na presença do maior amor da minha vida, Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui juntos hoje, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Tua presença é preciosa. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Alimenta-nos, sacia a nossa sede, toca-nos de uma forma preciosa e especial nessa noite. Manifeste, Senhor, ainda mais tua grandeza, teu poder, teu amor. Manifesta, Senhor, cada vez mais, a cada segundo que passar, daqui até o final desse encontro que nós fazemos para te buscar, para te encontrar, para nos entregarmos por completo a ti e para receber de ti. Faz a cada segundo, Senhor, cada vez mais em nós. Revela-te de uma forma especial na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém, aleluia. O tema da palavra de hoje é acerca e a bênção de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5, a escritura diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muita gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Bom, a história de Jó, esse livro de Jó, ele é longo, mas o que desencadeia tudo o que acontece no livro de Jó é o início desse livro. A partir do meio do capítulo 2, capítulo 3, quando essa realidade de Jó muda, alguns amigos de Jó vão até ele e eles começam a tentar descobrir qual foi o motivo, qual é a razão de essa realidade da vida de Jó ter mudado completamente. O que aconteceu na vida de Jó foi que esses bens, esses filhos, essa saúde que ele tinha,
foi tocada pelo maligno. Seus filhos morreram, seus rebanhos foram roubados, os seus cooperadores foram mortos, a saúde de Jó foi comprometida. Eu acredito que você conheça a história deste homem que nós estamos falando hoje. Eu quero olhar alguns pontos importantes para que a gente possa entender que na nossa vida nós temos o tema dessa palavra, acerca de Deus e a bênção de Deus. Quando nós olhamos para esses primeiros versículos que a gente leu, a primeira coisa que nós percebemos no versículo 1 é que existe uma testificação, existe um relato a respeito da pessoa de Jó. Havia um homem na terra de Uz, versículo 1, que era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. A partir do versículo 2 ao versículo 5, do versículo 2 ao versículo 5, nós vamos ver uma testificação do alcance deste homem com essa integridade. No versículo 2, nós vemos a família dele, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, e ao longo do livro nós vamos ver que Jó também tinha uma esposa. Olha que sequência bonita. Nós vemos quem ele é, o seu caráter, a sua integridade e o seu relacionamento com Deus. Depois, em segundo lugar, essas são as prioridades da vida de um homem. Depois, nós temos a família, os filhos, as filhas. Depois, no versículo 3, nós vemos um relato dos bens, das propriedades e dos cooperadores de Jó. Esses números que estão aí, essas quantidades de ovelhas, de camelo, as juntas de bois que eram de 2 em 2, tudo isso precisava estar sobre um espaço geográfico, uma área, as terras de Jó. Estima-se que o valor dos bens de Jó hoje estariam próximos a 500 milhões de reais. Seus cooperadores, estima-se que para conseguir cuidar da demanda de todos esses rebanhos, todo o trabalho que os animais exigiam, ele tinha em média pelo menos 850 a 1.200, uma média de mais ou menos 1.000 cooperadores. Jó era um homem extremamente próspero, rico, bem organizado, com uma família bem estruturada. No versículo 4, nós vamos ver qual era a rotina familiar de Jó. Nós vemos que os filhos, acompanha comigo o versículo 4, nós vemos que os filhos faziam jantares ou almoços, fato que faziam banquetes em suas casas e convidavam suas irmãs para virem ser servidas. 7 irmãos, cada dia uma refeição na casa de um irmão diferente. Nós vemos que ninguém ficava de fora, todos participavam. Os irmãos estão em união, eles estão em comunhão. Jó tem um relacionamento com Deus, ele é íntegro, ele é próspero financeiramente, ele tem os seus filhos se dando bem, se divertindo uns com os outros. E no versículo 5 nós vemos também uma rotina espiritual, um ciclo que Jó cumpria para que ele preservasse o seu temor a Deus e preservasse também o temor a Deus na vida dos seus filhos. Versículo 5 diz que quando encerrava
um ciclo de banquetes, 7 filhos, cada dia na casa de um filho diferente. Então, a cada 7 dias, ou no 8º dia, ou talvez no próprio 7º dia, no encerramento desses banquetes, que é o que eu acredito, que depois nós vemos, as Escrituras nos revelando a respeito dos 6 dias de trabalho e um dia de descanso para estar na presença do Senhor. Então, o que Jó fazia era reunir, ele chamava os seus filhos para santificá-los. Ele estava junto com os seus filhos, ele falava sobre Deus, ele falava sobre o que ele conhecia de Deus, ele falava sobre o que ele tinha aprendido a respeito do Senhor. Perceba que Jó é o livro mais antigo das Escrituras. O primeiro livro escrito não foi o livro de Gênesis, o primeiro livro escrito nas Escrituras foi o livro de Jó. Tudo que nós estamos vendo ele fazer, o sucesso da família, a santificação, a adoração através dos holocaustos, os sacrifícios, as ofertas sendo apresentadas ao Senhor, tudo isso foi aprendido por Jó e praticado por Jó. Neste versículo 5, nós estamos vendo que Jó está atuando como um sacerdote do seu lar. Até aqui, o sacerdócio levítico não tinha sido estabelecido. Aquela organização que nós vemos no livro de Êxodo a respeito de como os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas ao Senhor seriam apresentadas, não havia ainda sido estabelecido. Mas Jó já entendia os princípios, assim como Abel e Caim, lá com Adão e Eva, antes de toda a lei, antes de todas as ordenanças, eles já praticavam as suas apresentações, a sua adoração, a sua busca ao Senhor. Então isso é uma parte das Escrituras, que nós vemos aquilo que foi aprendido desde o Éden, sendo passado de geração em geração, de pai para filho, sendo cumprido, sendo atendido, sendo observado e sendo honrado pelos céus. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, as coisas que você ensinar para o seu filho, elas serão preciosas para ele, guardadas em seus corações. A palavra, a Bíblia não será apenas um livro, mas serão realidades vividas, honradas pelo céu, contra os nossos inimigos, em favor da história do seu nome, da sua família. Dá um aplauso para Jesus, se você crê assim. Agora, versículo 6, a Escritura já nos mostra uma realidade paralela a essa vida natural ou terrena, humana de Jó. A partir do versículo 6, o escritor, provavelmente Moisés, ele começa a trazer uma visão, uma revelação do que acontece, ou acontecia parcialmente, naqueles dias, nas regiões celestiais. E já você vai entender porque eu disse parcialmente. Versículo 6 diz que em um determinado dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Jesus falou sobre isso quando ele ensinava a respeito das crianças, da preciosidade das crianças, e ele alerta a respeito da frequência que os anjos das crianças, e quando você se torna um adulto, isso não muda, os anjos continuam com essa mesma prática. Ele alerta sobre a constância dos anjos de cada criança, ou vamos dizer, desde que uma pessoa é nascida, ou desde que uma criança está no ventre de uma mãe, de sua mãe. Jesus alerta a respeito da constância
em que esses anjos veem a face do Senhor. Esse versículo está dizendo que em um determinado dia, quando os anjos estão apresentando-se diante do Senhor, entre os anjos aparece esse ser, chamado de Satanás, de opositor. A palavra hebraica para ele é exatamente essa, Satã, que significa o opositor, aquele que é acusador, aquele que é contra. E neste dia, quando os filhos de Deus, os anjos, estão diante do Senhor em favor das obras, das criações, em favor da humanidade, está diante de Deus também um ser que é contra Deus, contra o reino de Deus, contra as criações de Deus, contra o povo de Deus. E a pergunta é: será que Satanás, esse opositor, tem esse mesmo acesso hoje? O que ele estava fazendo lá? Por que ele foi lá? Como pode ter sido permitida a entrada dele lá? Isso é um debate já longo, duradouro, entre muitos teólogos, muitos historiadores da Bíblia. Deixa eu te explicar algo. Quando Adão e Eva, eles rompem a aliança com Deus, comendo do fruto e tudo mais, nós entendemos ao longo das Escrituras que toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder de subjugar a terra que Deus tinha dado para Adão e Eva, eles abriram mão, eles perderam. Por um homem, pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. Satanás, agora, ele tem domínio sobre a terra. Agora, ele tinha autoridade sobre a terra. A Bíblia diz que a terra Deus deu aos homens, mas ele usurpa deste poder, e porque ele é agora, por direito, autoridade na terra, ele tinha acesso, ele poderia fazer parte dessas apresentações dos filhos de Deus. Contudo, ele não tem mais esse acesso. Isso não acontece mais. Por um homem o pecado entrou no mundo, mas por um homem também a salvação entrou no mundo. A autoridade que ele usurpou de Adão e Eva, Jesus Cristo de Nazaré morreu por mim, morreu por você, morreu por toda a humanidade. Ele recuperou essa autoridade, e essa autoridade, quando ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo o espírito de anticristo, vencendo a besta, vencendo o opositor, essa autoridade ele deu para a igreja. Hoje o diabo não acessa mais os céus para acusar. Hoje quem acessa a presença de Deus é a igreja de Jesus, pelo novo e vivo caminho, construído, comprado, um alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo. Dá um aplauso para Jesus. Você tem acesso às regiões celestiais, aleluia. Bom, mas isso não fez ele deixar de ser opositor, não fez ele deixar de ser Satanás, não fez deixar de ele ser acusador, como ele faz hoje, já que ele não tem acesso aos céus. Hoje ele usa situações, pessoas, para se levantarem contra a igreja. Por isso é tão delicado quando nós nos posicionamos para falar contra alguém, quando nós estamos nos opondo a alguém, a alguma situação. Nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não esteja do lado do opositor contra os propósitos do Senhor. Você está me acompanhando até aqui? Diz amém. Agora, versículo 8, o Senhor diz a Satanás:
Versículo 8, o Senhor diz a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Olha os filhos dele que forte, olha as filhas dele como são inteligentes, sábias, bonitas, olha as casas dele, olha só quão vasto são suas fazendas, olha só, olha que jumentinha bonitinha que ele tem, olha aqueles boi, que lindo. Nada disso impressiona a Deus. Esse não é o testificar dos céus a respeito de um homem e de uma mulher. Quando Deus vai falar a respeito de Jó, Ele não fala das coisas que Jó tem, Ele fala para aquilo que Jó é. E Ele diz: meu servo, o meu servo Jó, ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que se desvia do mal. Em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo venha sobre você para te fazer um homem e uma mulher assim, que vive como Jó, buscando não as coisas externas apenas, mas buscando uma transformação de coração, uma transformação de espírito. Em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo invada, encha o seu ser e te transforme em um homem e uma mulher, que quando do céu for dito o seu nome, você será aprovado diante do Pai. Dá um aplauso para Jesus. Deus não exalta quem o homem é. Deus não exalta quem o homem, Deus não exalta as coisas que o homem tem. Deus exalta, Deus honra aquilo que o homem é. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Agora, versículo 9, Satanás responde, o opositor responde, aquele que é contrário responde, e ele vai tentar dar uma justificativa, ele vai tentar se explicar, ele vai tentar explicar Jó, ele vai tentar explicar o porquê, ele vai tentar, ponto número 2, segundo ponto, ele vai tentar questionar a real motivação de Jó. Ele vai tentar explicar qual é o motivo da ação, por que Jó age dessa forma, qual é o motivo para que ele seja assim. Versículo 9, ele começa dizendo: não é sem motivo algum. Será que é sem motivo? Será que é à toa que Jó é tudo isso? Será que é à toa que ele teme a Deus? Será que é à toa que ele é íntegro? Será que é à toa que ele desvia do mal? Versículo 10, olha para a vida dele, Deus. Você colocou uma cerca ao redor dele, você colocou uma cerca ao redor da casa dele, você colocou uma cerca em volta de tudo que ele tem. As obras das mãos de Jó, o Senhor abençoou, e porque ele tem a bênção do Senhor em suas mãos, tudo que ele tem se multiplica. É por isso que ele te adora. Satanás está insinuando que o temor de Jó, o caráter de Jó, a realidade de Jó é devido aos bens. Essa é uma pombinha que você está pegando aí? É o Espírito Santo que está descendo aí em vosso meio? Graças a Deus. As pombinhas nessa época estão aí reproduzindo. Coloca ela lá, coloca num lugarzinho seguro lá. Isso. Põe no alto para o gato não pegar ela. Agora, nós precisamos entender qual é a realidade, o contexto, não apenas da vida de Jó, mas dos povos vizinhos. Os povos vizinhos viviam dentro desta verdade.
as divindades, os deuses, eram adorados e temidos justamente por isso. Quando alguém queria um filho homem, ou quando uma mulher queria dar à luz, dos povos vizinhos, eles tinham suas divindades, a deusa da fertilidade. Quando eles plantavam e queriam a colheita, eles tinham o Deus deles da provisão. Olha, nós vamos adorar você, determinado Deus, nós vamos prestar cultos, nós vamos fazer oferendas, ofertas para vocês, mas está aqui a nossa expectativa de retorno. E eles foram descobrindo os deuses e definindo os deuses de acordo com as respostas. Bom, eu tentei servir este Deus aqui, fazer ofertas a este Deus para que eu tivesse um filho, e não funcionou, mas quando eu servi este Deus pela plantação, então nós tivemos resposta. Então esse é o Deus da prosperidade financeira, esse é o Deus que traz fertilidade ao ventre da mulher. E as nações foram assim, escolhendo, estabelecendo, nomeando e servindo os seus deuses. E o que o diabo está dizendo para Deus é: Jó é apenas mais um. Tudo que ele tem é porque o Senhor dá. Então ele não tem nada de diferente dos outros. Ele te adora, ele teme, porque é assim que o homem funciona. O Senhor é diferente, eu te conheço, mas Jó não é. Jó é como os outros. Por isso que o adversário, o opositor, Satanás, está dizendo: não é sem motivo que ele te adora. Versículo 10. Então nós vemos essa voz, essa consciência, essa realidade, essa confissão, essa revelação do mundo espiritual a respeito de um homem íntegro, que teme a Deus, que busca o Senhor, que se desvia do mal, um homem reto. A realidade é essa do versículo 10. Homens e mulheres assim têm uma cerca ao seu redor. O tema dessa palavra é a cerca e a bênção do Senhor. Homens que buscam e que servem ao verdadeiro Deus. Qual é o nome dele? Qual é o nome do verdadeiro Deus? Meu Deus, você está tímido? Qual é o nome do verdadeiro Deus? Jesus. Aqueles que adoram, que servem, aqueles que temem, que buscam, que creem no que Ele direciona como certo e errado, bem e mal, e ao descobrir o mal, se desvia, evita. Essa é a realidade de sua vida. Em sua vida tem ao seu redor uma cerca, um muro, uma proteção, e não apenas a sua volta, está também estendida aos seus filhos. A casa que ele se refere não é casa, prédio, isso vem depois. Tudo que ele tem está cercado. Essa casa que ele está mencionando fala sobre os seus filhos, sua esposa, sua família. O próprio diabo está dizendo: escuta, este homem, apesar de eu duvidar das suas motivações, ele te serve, ele te adora, e por isso ele está cercado, ele está protegido. Sua família, seus filhos estão protegidos. Tudo o que ele tem está protegido. Em nome de Jesus, é assim que você vai sair daqui essa noite, com essa consciência. Se você serve Jesus Cristo de Nazaré, você, sua família e tudo que você tem estão cercados pela proteção do céu. Dá um aplauso para Jesus, bem forte. Aquele que serve ao Senhor é cercado por Ele. Aquele que serve a Jesus é protegido por Ele. Aquele que serve a Jesus tem sua casa segura. Aquele que serve a Jesus, tudo que possui está em segurança, na proteção dos olhos, do zelo, na cerca do céu. Cadê o amém bem forte? Agora a bênção também é mencionada. A cerca e a bênção do Senhor. A cerca me protege, a minha família e tudo que eu tenho. A bênção do Senhor, ela vem sobre as minhas mãos. A bênção do Senhor
ela toca, ela alcança, ela se estende através das minhas mãos, não apenas para cuidar do que eu tenho, porque o que eu tenho já está bem cuidado, cercado, a cerca está protegida, mas a bênção ainda está nas minhas mãos. E o versículo 10 está dizendo: mãos abençoadas, os bens são multiplicados. Levanta a sua mão para frente assim, estenda a sua mão e fala isso ao Senhor: Senhor, abençoa as minhas mãos nessa noite, abençoa as minhas mãos essa semana, abençoa as minhas mãos este mês, abençoa as minhas mãos todos os dias da minha vida. Tudo aquilo que eu tocar seja abençoado, tudo aquilo que eu tocar seja multiplicado para a honra e glória do Senhor. Tudo que eu toco é abençoado, tudo que eu toco é multiplicado, e tudo que está dentro do meu território, tocado por mim, abençoado por mim, multiplicado pela bênção que está nas minhas mãos, entra dentro desta cerca. Ele vai continuar me abençoando e protegendo, Ele vai continuar abençoando e protegendo os meus filhos, Ele vai continuar cercando, abençoando, protegendo. Tudo o que eu tenho, dá o seu melhor. Glória a Deus, ao Senhor. A cerca protege, a bênção gera multiplicação. Quantos querem multiplicar na sua vida? Multiplicar o seu conhecimento, multiplicar suas experiências com Deus, multiplicar a revelação da palavra de Deus, multiplicar o seu ministério, multiplicar a sua célula, multiplicar o número de almas que você está ganhando para Jesus, multiplicar os milagres que vão fluir através da sua mão, abençoando a vida de pessoas. Diga comigo: em nome de Jesus, eu declaro um tempo de multiplicação através das minhas mãos. Usa as suas mãos aí para multiplicar a glória e honra ao Senhor nessa noite. Cadê um aleluia bem gostoso para Jesus? Aleluia, aleluia. Agora, em quarto lugar, nós vamos ver a operação maligna. Nós vamos ver quando Deus permite que a essência ou caráter de Jó seja provado, não para Deus. Deus já tinha dado o testemunho dele, Deus já o conhecia o seu coração, mas com um propósito de tipificar Cristo, de um homem sendo injustiçado, abrindo mão da sua glória, ter permanecido firme, ter permanecido fiel, ter permanecido íntegro na presença de Deus. O Senhor permite que o opositor comece a operar contra a vida de Jó, e a única forma dele conseguir ter acesso foi a remoção da cerca. A partir do momento que o acesso é permitido, então o opositor começa a trabalhar. Em um único dia, Jó perdeu tudo que tinha. Em um único dia, ele perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua família. Mensageiros chegaram diante de Jó e entregaram uma primeira mensagem. Antes de terminar, enquanto ele ia falando, chegou um outro mensageiro e deu uma outra mensagem de perda, de prejuízo. E antes dele terminar, chegou outro. Antes dele chegar, por último, o outro mensageiro disse: seus filhos também morreram. Quais foram as áreas que o inimigo atacou na vida de Jó? Primeira coisa, versículo 15, ele atacou o rebanho, o gado, os bois de Jó. Ele levou, ele furtou os seus rebanhos e matou a equipe de trabalho, matou os cooperadores. No versículo 17, ele também furtou os camelos e matou os servos ao fio da espada. Agora é engraçado que no versículo 16, as ovelhas
Ele não furtou, ele matou as ovelhas e os pastores das ovelhas. Se tem uma coisa que o inferno tem ódio, que ele quer ver a morte, são das ovelhas, dos rebanhos do homem de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Senhor. Não brinque com a seriedade disso. A Escritura diz que todos os dias nós somos entregues à morte, como ovelhas para o matadouro. É a graça, é a misericórdia de Deus que nos dá o livramento, amém? Você é a ovelha de Jesus. Todos os dias o inferno planeja contra a sua vida, todos os dias os anjos do Senhor, os filhos de Deus que o visitam o seu Pai Celestial constantemente. O livramento do Senhor está vindo, te alcançando, o Senhor está te cercando, e o Senhor está te protegendo, te garantindo a vida, para você permanecer íntegro, fiel, temente a Deus, para você continuar sendo um instrumento do Evangelho para aqueles que não conhecem ainda ao Senhor, que se morrerem, estarão perdidos por toda a eternidade. Talvez você esteja vivendo sem entender qual o propósito da sua vida. Se você não descobrir um propósito completo em várias áreas da sua vida, saiba disso. Você nasceu para pregar o Evangelho. Você nasceu para levar a mensagem da cruz. Você nasceu para falar do amor de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro que pessoas vão encontrar a salvação através da sua vida em nome de Jesus. O ódio que o inferno tem contra as ovelhas não vai ter sucesso como teve contra a vida de Jó, como os animais de Jó. Não, eu estou falando de vidas, de homens, de mulheres que Jesus morreu para que fossem salvos. Nunca perca a oportunidade de falar do amor de Jesus. Aplaude aí o sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Então, os servos são furtados e o inimigo usa a espada. As ovelhas, a Escritura diz que fogo do céu cai e aniquila o rebanho e os servos. Versículo 17 diz que os camelos furtados e os servos foram mortos também pelo fio da espada. Versículo 19 diz que um vento fortíssimo bateu contra a casa onde os filhos estavam mais uma vez reunidos em comunhão, em alegria, em unidade. Isso nos mostra que quando o mundo espiritual está se levantando, agindo contra a vida das pessoas, contra os homens, sendo eles de Jesus ou não, o inferno tem ódio do ser humano, imagem e semelhança de Deus, mas ele não usa apenas pequenos demônios para atormentar os seus pensamentos. Nós estamos vendo que além das forças espirituais, quando o reino das trevas opera, eles têm poder de influência sobre forças da natureza. Os rebanhos de ovelhas, os servos, os pastores que estavam cuidando dessas ovelhas, a Escritura diz que fogo do céu, ele conseguiu manipular a natureza para que isso acontecesse. Depois nós vamos ver que isso não é uma exclusividade desse texto. Outros momentos nas Escrituras também, como Sodoma e Gomorra, por exemplo, foi exterminada assim. Mas não só isso, os ventos, a Escritura diz que um grande e forte vento se levantou. Muitas vezes nós saímos, eu e a pastora, em família, a gente vai para o centro de obras, a gente vai para as reuniões. Agora, no mês de julho, nós estivemos em Curitiba com toda a igreja. Todas as vezes que nós pegamos, principalmente as estradas, nós fazemos essa oração: Senhor guarda, Senhor livra, Senhor protege, destrói toda a estratégia do inimigo contra a nossa vida. Nem sempre vai aparecer um animal, um demônio manifesto no caminho. Às vezes o diabo influencia a força da natureza, o poder da natureza, com vento, com chuvas fortes, com alagamentos, tentando destruir, tentando causar ataque, danos físicos, como ele fez com os filhos de Jó. Quando tem em Foz do Iguaçu, aqui
por exemplo, esses alertas de tempestades, ventos muito fortes, eu sempre estou orando pela sua vida, eu sempre estou orando pela sua casa. Senhor, guarda, cobre, não deixa o diabo pegar essa oportunidade para causar acidente, derrubar os irmãos de moto, derrubar galhos de árvore em cima das pessoas. Protege o templo onde nós nos encontramos, não deixa, Senhor, nenhuma tragédia acontecer. Por trás disso, por trás da força da natureza, tenta se esconder a força do mal. Ele não terá sucesso contra a sua vida. Eu quero ouvir um amém bem forte. Agora, nada disso teve sucesso. A Bíblia diz que Jó continuou íntegro ao Senhor, inteiro. Em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele culpou a Deus, em nenhum momento ele disse: isso aí é injusto, olha tudo que eu fiz, como eu tenho sido fiel, o Senhor tem sido injusto. A Bíblia diz que em nenhum momento ele pecou contra o Senhor. Então agora, como nada disso funcionou, Jó capítulo 2, versículo 4, o opositor quer ir além. Diz: isso é porque foi tocado nas coisas fora dele, né? Mas se eu tocar na saúde dele, se eu tocar nos ossos dele, se eu tocar na carne dele, você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. A Bíblia diz no versículo 7, que o opositor feriu a Jó com tumores malignos. Além de tentar contra tudo que temos, ele também tenta contra a nossa saúde. Agora veja qual é o propósito. Eu quero que você veja isso comigo, quero que você entenda isso. Que em momento algum o foco, o objetivo, o alvo do diabo é o dinheiro que você tem, é a casa que você mora, é o carro que você tem. Não, o ataque é contra a sua fé, o ataque é contra a sua integridade, o ataque é contra a sua decisão de se desviar do mal, o ataque é contra a sua decisão de permanecer reto na presença do Senhor. Você está me acompanhando, sim ou não? Todas as vezes que ele chegava, Deus dizia: Jó é reto, Jó é íntegro, eu posso confiar nele, ele é temente a Deus, ele é um exemplo de homem, eu posso falar dele. E o diabo fica furioso com isso. Ele não quer essa fé, ele não quer essa integridade, ele não quer esse coração transformado. Por isso, infelizmente, hoje nós vemos tanto mensagens bíblicas simplesmente a respeito de coisas, porque enquanto o homem está distraído com coisas, ele deixa de trabalhar no seu interior. Enquanto nós estamos buscando, se estivermos buscando Deus apenas por causa de coisas, nós estamos deixando de buscar Deus para Ele transformar aquilo que realmente é precioso, valioso pelo Senhor, que é o nosso interior, o nosso coração transformado. Não me entenda mal, eu creio na bênção, eu creio na prosperidade, eu creio na cerca do Senhor à sua volta, eu creio na cerca do Senhor em volta da sua casa, eu creio na cerca do Senhor em volta de tudo que você tem, eu creio na bênção das mãos para multiplicação. Quantos creem nisso? Quantos creem que o nosso Deus é um bom Deus? Amém? Mas não é o alvo principal da nossa vida. O alvo principal da nossa vida é sermos cada vez mais como Jesus. E é isso que o diabo vai lutar contra você. Se ele acha que furar o pneu do seu carro, bater o seu carro, trazer uma constipação, uma saúde, um dano na saúde, uma doença mais grave, ele vai tentar fazer. Mas nunca se esqueça que o alvo é o seu coração, é a sua fé, é o seu espírito, é a sua integridade. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo vai te dar graça, sabedoria e favor, para independente do que aconteça, você seja mantido em integridade e em temor do Senhor. Se você ama Jesus e por isso quer viver assim, dá um aplauso para Ele bem forte. Aleluia. Nós estamos no quarto ponto, falando do ataque do opositor. Quando tudo isso falhou, versículo 9 de Jó 2, Jó 2:9. Quando tudo isso falhou, a mulher de Jó diz para ele:
Você ainda conserva a sua integridade. Agora ele está com sua pele, ele está todo ferido, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, os funcionários, ele perdeu tudo, perdeu a saúde, e agora ele está passando tão mal que ele tem que coçar suas feridas, suas úlceras com um caco de telha. Nada disso tocou a integridade de Jó. Agora no versículo 9, o diabo tem mais uma estratégia. Ele pega alguém de confiança, ele pega alguém que tem influência sobre ele, alguém que o conhece, alguém que quer demonstrar cuidado, e chega para Jó: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. Esse amaldiçoe significa rompe a sua aliança com Deus, e termine com essa vida que você está vivendo. Quando o diabo quer tocar, atingir a integridade de alguém, ele não usa só ataque aos bens, família, saúde, mas ele quer também atacar a nossa mente. Pessoas muitas vezes que nós amamos, pessoas que disseram que estariam com a gente para sempre, que não nos abandonaria por nada, pessoas com aliança, muitas vezes vão chegar para nós e dizer assim: não vale a pena. Para que continuar pastoreando? Para que continuar servindo? Para que continuar no louvor? Você ainda conserva a sua integridade? Para que continuar sendo dizimista? Para que continuar sendo ofertante? Para que servir? Para que amar? Para que perdoar? Rompa com isso. Termine, decida cessar isso na sua vida. Encerra esse ciclo, vai buscar outra coisa para você, em nome de Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer nessa noite: não abra mão da sua integridade por nada. Pessoas vão dizer: não vale a pena congregar, não vale a pena servir, não vale a pena ser fiel. Pessoas vão te dizer: olha o mundo afora, olha lá, o desonesto, o corrupto prosperando, e você fiel a Deus, passando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: o ataque é contra o seu espírito, o ataque é contra a sua alma, o ataque é contra a sua integridade. Não deixe as coisas deste mundo te iludir, te comprar, ao ponto de você romper a sua aliança com Deus. Não, eu quero declarar sobre a sua vida, que quando dos céus o seu nome for dito, haverá essa declaração: está ali um homem íntegro, está ali uma mulher reta, está ali homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, idosos, que ainda temem a Deus e se desviam do mal. Eu quero declarar isso sobre essa igreja. Nós não vamos viver um encantamento do mundo. O nosso amor maior é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo uma igreja íntegra, eu vejo uma igreja fiel, eu vejo casas cercadas, eu vejo a sua vida cercada. Eu estou sentindo o fogo que cerca aqui. Eu vejo os seus filhos protegidos, eu vejo tudo que você tem protegido, cercado pelo Senhor. Eu vejo as bênçãos do Senhor nas suas mãos. Eu vejo tudo que você toca se multiplicando, porque você é inteiro na presença do Senhor. Dá o seu melhor aplauso por aquele que se integrou, por aquele que se entregou por inteiro. Aleluia. Quem recebe diz amém. Qual a resposta de Jó para tudo isso? Qual a resposta de Jó para tudo isso? É o quinto ponto. Resposta de Jó. Primeiro ataque contra a vida dele. Jó capítulo 1, versículo 20. A Bíblia diz que Jó, depois de perder tudo, rebanhos, casas, filhos, os cooperadores, sua equipe de trabalho, versículo 20 diz que ele se levantou. Ele se levantou. Como agir quando eu estou sendo atacado? Como agir quando eu percebo que eu estou passando por uma batalha, uma guerra espiritual? Se levante. Para quê? Para se preparar. Ele rasgou o seu manto, rapou sua cabeça. Isso é uma declaração de intenso luto, de intensa dor. Mas ele não cai assim. A dor não o derrota. A dor faz ele se levantar e dizer: eu preciso me posicionar.
E eu vou fazer uma declaração que tudo que eu estou passando, essa injustiça que eu estou passando, esse ataque que está vindo contra mim, a minha consciência está limpa. E eu quero demonstrar a Deus o meu quebrantamento, a dor que eu estou sentindo. Depois que ele se prepara, agora sim, ele se lança ao chão, prostrado, e adora o Senhor. Está passando por lutas na sua vida, todas as áreas, parece que o inferno inteiro está contra você. Deus quer que você se levante e apresente a Ele a sua dor, o tamanho do seu luto. E quando você fizer essa declaração, você se lança ao chão e diz: Senhor, apesar de tudo que eu perdi, apesar de toda a dor que eu estou sentindo, o meu coração está intacto, eu não deixo de te adorar. O Senhor não muda, a minha situação mudou, a minha dor é intensa, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Eu me posiciono, me lanço aos teus pés e te adoro. Versículo 22. Versículo 22. Terceira e quarta atitude de Jó: ele não pecou. Eu perdi o emprego, quer saber? Vou para o mundo. Eu perdi a namorada, quer saber? Vou para o mundo. Eu perdi o cargo, quer saber? Vou para o mundo. Estou com dificuldade na saúde, quer saber? Vou para o mundo, vou pecar. A Bíblia diz não, ele se preparou, disse: Deus, está doendo, mas eu não deixo de te adorar, e o pecado eu não vou servir. Aleluia. Nem atribuiu a Deus falta alguma, e eu já tinha adiantado e dito isso para você há pouco. Ele não disse: Deus, que injustiça o Senhor está fazendo comigo. Escuta, presta atenção. Aprenda a se posicionar e apresentar a sua dor a Deus com o joelho dobrado em adoração, santidade, sem ficar se vitimizando. Olha o que fulano falou de mim, olha o que fulano postou de mim, olha lá a direta que a fulana mandou, e às vezes não tem nada a ver com você. O problema é que muitas vezes a gente acha que é o centro do mundo, que tudo gira ao nosso redor. Deus, eu não vou ficar procurando culpado, eu não vou me opor a ninguém, eu não vou ficar me procurando a quem eu vou me opor, não. Nesse momento o que eu preciso não é saber contra quem eu estou, contra quem e quem está contra mim. Nesse momento o que eu preciso é saber a quem eu pertenço e quem está ao meu favor. Aleluia. Jó 42, 10. Quinta e última atitude preciosíssima de Jó. Foi quando tudo transformou, foi quando tudo mudou. A Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó. Tudo que ele perdeu, Deus deu a ele em dobro. Por que Deus fez isso? Porque ele manteve a sua integridade. E em quinto e último lugar, o que Jó fez foi orar pelos seus amigos. Quando você vai olhar, como eu te disse no início, o decorrer do livro de Jó, você vai ver o quanto que esses amigos ficaram procurando culpa em Jó. Jó, você está pecado, você pecou, ninguém sabe, você fica aí fingindo que é crente, você fica aí fingindo que adora a Deus. Mas Deus não faria isso se não tivesse pecado. Você vai ver que são amigos procurando diminuir, reprovar, culpar Jó por aquela situação. Ele não deixou de ser amigo, ele não virou as costas, ele não os amaldiçoou, ele não os condenou ao inferno, à perdição, não. A Escritura diz que ele orou pelos seus amigos. Quando Deus viu isso, que homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e no momento de maior dor na sua vida, ele não está preocupado só com ele está preocupado com os outros. A minha oração é que você saia daqui nessa noite com esse coração menos vingativo, mais amoroso, menos vitimista, mais confiante na presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você saia daqui nessa noite com esse coração, não como um religioso mundano que não conhece a Deus, que só serve os deuses por aquilo que os deuses podem lhe dar,
mas que você saia daqui nessa noite independente, com a decisão que independente do que aconteça na sua vida, o seu Redentor vive, e você vai preservar a sua integridade, você vai preservar a sua história, independente do que você passe, você vai se posicionar, apresentar a Ele a sua dor, e dizer: Senhor, tudo que eu preciso nesse momento, é que o Senhor esteja comigo, que o Senhor seja, eu vou te adorar, tudo na minha vida mudou, mas o Senhor continua o mesmo, o Senhor pode fazer de novo, se o Senhor não fizer, o Senhor ainda continua o mesmo. A minha decisão é te adorar,